Então, pessoal, eu venho aqui falar de um conceito matemático muito importante, que é o conceito de ciclo trigonométrico, né, e trigonometria no ciclo trigonométrico, ou trigonometria na circunferência trigonométrica. Esse conceito é extremamente importante em matemática, a gente usa muito em física, né, tem muitas aplicações em física. Na parte de ondulatória, a gente usa bastante essas ideias. E a gente percebe que muitos alunos têm dificuldade nesses conceitos e não são conceitos difíceis, certo? Embora qualquer pessoa que ouvir a palavra trigonometria já atribui isso a um conceito extremamente difícil. Vamos tentar tirar esse mito da sua cabeça. Eu vou usar o GeoGebra, né, para poder dar essa aula para vocês. Beleza. Primeira coisa, você aprendeu lá no seu nono ano no ensino fundamental plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema criado pelo René Descartes, por isso esse nome, né, plano cartesiano. E com esse sistema, cada ponto passa a ter uma localização geométrica. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu pegar e marcar este ponto, que eu acabei de marcar aqui, repara só, esse ponto tem uma posição específica, né? Esse ponto, ele ocupa a posição 0,5 para x, 0,5 para y. Tá? O que significa isso? Eu uso esse ponto A aqui como origem e eu meço primeiro o deslocamento horizontal desse ponto em relação a esse eixo, certo? Depois o deslocamento vertical desse ponto em relação a este eixo. Ok? Isso você já viu lá no seu nono ano, não vou ficar aqui falando sobre isso. Tá? Beleza. Mas o que é o ciclo trigonométrico ou a circunferência trigonométrica? Na verdade, o ciclo trigonométrico é esta circunferência aqui, ó, que eu desenhei com o centro em cima da origem do sistema de coordenadas cartesianos. E o raio dessa circunferência vale uma unidade. A definição da circunferência trigonométrica é essa. Tá? Uma circunferência desenhada com o centro em cima da origem do sistema cartesiano e com raio valendo uma unidade. Ok? Bom, os pontos agora que eu estou preocupado em estudar vão ser os pontos que estão exatamente em cima da circunferência. Então aqui eu marquei um ponto P. Esse ponto P está aqui em cima da circunferência, está em cima do eixo X no valor 1. Então esse ponto P ele possui coordenadas 1 para X, 0 para Y. Opa, deixa eu esconder isso daqui. Então esse é o ponto P. Tá? Possui coordenadas 1 para X, 0 para Y. Se eu começar a fazer o ponto P passear, entre aspas, né, sobre a circunferência, as coordenadas vão mudando. Você está vendo ali, né, que os valores de x e y estão mudando. De tal maneira que se eu colocar o ponto P aqui em cima do eixo y, agora eu estou falando do ponto com coordenadas 0 para x, 1 para y. Vou continuar fazendo o ponto P passear, as coordenadas continuam mudando. Repara que os valores de x ficaram negativos, porque eu vim para cá, né? Para essa parte. Depois eu vou falar o nome disso. E eu vou parar aqui em cima. Quando eu parar aqui em cima, o ponto P tem coordenadas menos 1 para x, 0 para y. Continuo passeando. Ponto P parou aqui. Coordenadas do ponto P agora, 0 para x, menos 1 para y. E se eu continuar passeando, o ponto P vai parar onde ele estava no começo. Né? Deixa eu só ajeitar aqui. 1 para x, 0 para y. Eu posso dar mais voltas, ó, mais voltas com o ponto P, só que você repara, se eu continuar dando voltas com o ponto P, os valores que aparecem aqui, eles vão começar a se repetir. Tá? Eles vão ser os mesmos. Bom, quando eu desenhei a circunferência trigonométrica aqui, pessoal, ficou definido, ou ficaram definidas 4 regiões, né, que nós chamamos de quadrantes. Então aqui, onde eu estou passando o mouse, é o primeiro quadrante,
por definição, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Tá? Nós vamos adotar como sentido positivo do movimento, do ponto P em cima da circunferência, o sentido anti-horário. Então, quando eu começo a caminhar para cá, eu chamo isso de sentido positivo, sentido natural do ponto P. Nada me impede que eu faça um movimento contrário, como esse para cá, por exemplo. Tá? Mas o sentido natural, o sentido positivo, é o sentido anti-horário. Você deve ter observado também que quando o ponto P começa a caminhar em cima da circunferência, vai aparecendo um ângulo aqui, que nesse momento está medindo 51,79 graus aproximadamente. Esse ângulo, ele dá a localização do ponto P, certo? Esse ângulo que aparece aqui é o mesmo valor desse arco vermelhinho que está aqui. Isso é uma definição da geometria básica, tá? Que a gente não vai ter tempo agora de discutir aqui, mas esse ângulo que aparece aqui tem o mesmo valor em graus desse arco. A gente pode colocar isso em radiano também, você já deve ter visto isso nas aulas de trigonometria na escola. Acontece que como o ponto P está sempre em cima do raio, sempre em cima do círculo trigonométrico, porque o raio vale 1, então um ângulo aqui, ó, é suficiente para definir onde que o ponto P está. Por exemplo, nessa posição que eu coloquei o ponto P aqui agora, esse ângulo vale 0. Tá? Esse ângulo me dá a direção dessa reta tracejada aqui, ó. Ok? Então, beleza. Agora, quando eu começo a fazer o ponto P passear, por exemplo, nesse momento, o ângulo é de 39,32 graus aproximadamente. Esse ângulo me dá a posição que o ponto P se encontra. Tá? Se eu colocar o ponto P aqui, esse ângulo é de 90 graus. E o ponto P está naquela posição. E por aí vai. Ok? Bom, nós definimos o seno desse ângulo, aqui, como sendo a coordenada y do ponto P. Então, o ponto P, você sabe que um ponto no plano cartesiano tem um valor para x, um valor para y, tem uma coordenada em x e uma coordenada em y, né? A gente já viu isso. Então, o ponto P tem uma coordenada em x e uma coordenada em y, que na verdade a coordenada em y do ponto P é o tamanho desse segmento verdinho aqui, é o tamanho desse vetorzinho verde aqui. Tá? Então, nesse exato momento, qual que é o tamanho desse vetorzinho verde? Olha aqui, ó, é 0,5562. O tamanho desse vetorzinho verde é 0,5562. Nós definimos o seno desse ângulo como sendo o valor da coordenada de y, então o seno desse ângulo é 0,5562. Eu vou fazer aparecer para você aqui, ó, o seno do ângulo 0,5562. Quando eu fizer o ponto P passear, repara que o valor da coordenada de y muda do ponto P e o valor do seno também muda e eles são iguais. Tá? A definição do seno de um ângulo é esta. Bom, analogamente, nós definimos o cosseno de um ângulo, como sendo a coordenada x do ponto P. Ok? Então, olha aqui nesse exato momento, o ângulo vale aproximadamente 30 graus, tá? 30 graus. A coordenada x do ponto P é 0,8656, tá? Esse vetorzinho azul aqui é esse tamanho, 0,8656. Vou fazer aparecer no cantinho ali o cosseno do ângulo para você ver. O cosseno do ângulo alfa é o mesmo valor que aparece aqui, 0,8656. Tá? Então, se eu fizer o ponto P passear, aqui no primeiro quadrante, todos os x e todos os y são positivos. Por isso que o seno e o cosseno de um ângulo do primeiro quadrante é sempre positivo. Tá? Nessa posição da origem, o x do ponto P vale 1, o y do ponto P vale 0. Quanto que eu falei que vale esse ângulo aqui? 0, porque não começou ainda a acontecer o passeio, entre aspas, do ponto P sobre o círculo trigonométrico.
Então, como o x do ponto P vale 1, então o cosseno de zero é 1. E como o y do ponto P vale zero, então o seno de zero é zero. Não precisa decorar mais, viu, gente? Desenhe isso aqui, ó. Isso aqui é fácil de entender. Se o ponto P estiver aqui, nessa posição, exatamente em cima do eixo y, então o ângulo é 90 graus. 90 graus. O ponto P tem coordenada 0 para o x e tem coordenada 1 para o y, porque o ponto P está exatamente em cima do 1 no eixo y. O ângulo é 90, por isso que o seno de 90 vale 1 e o cosseno de 90 vale 0. É por esse motivo. Quando o ponto P vier aqui para o segundo quadrante, no segundo quadrante, os y's continuam sendo positivos, porém os x passam a ser negativos. Por quê? Porque eu passei para o lado esquerdo do eixo y. Ok? Nesse exato momento, olha aqui as coordenadas do ponto P. O x vale menos 0,6214 e o y vale 0,7835. Olha quanto vale o cosseno do ângulo. É exatamente o valor do x do ponto P. E o seno do ângulo, o valor do y do ponto P. O ponto P continua a sua viagem e para aqui em cima do eixo x, agora em cima do menos 1. Bom, nessa posição, as coordenadas do ponto P são menos 1 para x, 0 para y. Quanto que vale o ângulo? 180 graus, ou π radiano. Né? Nessa aula aqui eu não vou abordar essa transformação, mas você sabe que 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Tá? Então, o cosseno desse ângulo de 180 vale menos 1, porque o valor do x é menos 1, e o seno vale 0, porque o valor do y é 0. Eu continuo meu passeio, venho aqui para o terceiro quadrante. Agora, no terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. Tá? Por isso que no terceiro quadrante o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Repara, o ponto P está aqui, olha aqui as coordenadas do ponto P, esse é o valor de x, esse é o valor de y, esse é o valor do cosseno, desculpa, que é o x, né? Vou colocar eles bem aqui de baixo, ó. Que aí fica fácil de você ver. Beleza, o cosseno representa o valor do x do ponto e o seno o valor do y do ponto. Colocando o ponto P nessa posição, agora o y vale menos 1 e o x vale 0. Beleza. Como o x vale 0, o cosseno desse ângulo é 0, e como o y vale menos 1, o seno desse ângulo vale menos 1. No quarto quadrante, está aqui, o seno é negativo, porque o y está aqui embaixo, os valores de y vão aparecer aqui embaixo, e o x é positivo, porque os valores de x, o cosseno é positivo, porque os valores de x aparecem aqui na parte positiva do eixo x. Quando eu colocar o ponto P aqui, significa que aconteceu uma volta inteira. Nesse momento eu dei uma volta de 360 graus e o ponto P parou exatamente em cima da origem. Tá? Então, o ângulo de 0 grau e o ângulo de 360 graus, eles possuem os mesmos valores de seno e cosseno. Beleza, agora vamos entender o que é a tangente. Falei de seno, falei de cosseno, não falei de tangente por enquanto. Você repara que quando eu comecei a fazer aqui meu passeio com o ponto P, você repara que começou a subir um vetorzinho aqui, ó, um vetorzinho vertical paralelo ao eixo Y. Esse vetor ele é tangente à circunferência. Por isso que nós chamamos de tangente de um ângulo o tamanho desse vetor. Repara só, nesse momento, esse vetor tem tamanho 0, porque o ponto P está em cima do eixo horizontal. Quando eu começo a fazer o ponto P passear, olha, o ângulo se forma aqui, esse arco, né? E quando eu projeto esta reta, passando pelo ponto P, ela vem até esse vetor aqui, ó. E o tamanho desse vetor é a tangente do ângulo alfa. Vou fazer aqui aparecer a tangente do ângulo alfa. Repara só. Por exemplo, o ângulo de 45 graus, a gente sabe que a tangente é 1, né? Dos ângulos, daquela tabelinha dos ângulos notáveis. Eu vou chegar aqui no 45, embora aqui a gente tenha dificuldade porque a precisão está um pouco grande. A aproximação aqui está boa, né? Então, tá aqui, eu vou parar aqui.
Está aproximado. 45 graus, né, aproximadamente, tangente, aproximadamente 1. Repara que o ângulo de 45 graus, o seno é igual ao cosseno. A gente define lá na trigonometria do triângulo retângulo a tangente como a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Tá? Então, repara só, eu tenho um triângulozinho desenhado bem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, nessa posição aqui. Esse é o ângulo. Esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo. E esse aqui é o cateto oposto ao ângulo. Então, a tangente é o cateto oposto, que é esse valor, sobre o cateto adjacente, que é esse valor aqui. Então, a tangente nada mais é do que o y dividido pelo x. Acontece que o y é o seno do ângulo e o x o cosseno do ângulo. Então, nós podemos definir a tangente como sendo a razão entre o seno e o cosseno de um ângulo. Todas as vezes que você dividir o seno pelo cosseno do mesmo ângulo, você vai encontrar a tangente daquele ângulo. Pega uma calculadora aí para você assistir esta aula e faça a seguinte conta. Divida 0,8679 por 0,4967 e você vai encontrar exatamente 1,7475, que é a tangente do ângulo de 60 graus aproximadamente, tá? Porque o ângulo aqui está passando um pouquinho de 60. Quando eu venho para o segundo quadrante, repara, quando eu venho para o segundo quadrante, o ponto P agora, e se eu prolongar aqui o ponto P, se eu projetar aqui essa reta sobre o ponto P, ela não vai encontrar reta alguma que eu desenhe aqui. Porém, se eu prolongar para trás, para baixo, repara só, para baixo aqui, ó, esta reta vai se encontrar com esse vetorzinho aqui, no tamanho menos 7, aliás, no tamanho 7,0833, porém na parte negativa do eixo. Tá? Por isso que a tangente é negativa no segundo quadrante. Uma outra explicação para isso é você dividir o seno, que é positivo, pelo cosseno, que é negativo. Tá? Uma outra coisa interessante, né, você pode depois, eu vou fazendo mudanças aqui, ó, você vai pausando o vídeo e vai verificando o seno e o cosseno, vai dividindo o seno pelo cosseno, você vai encontrar esse valor que está aqui. Agora eu quero te explicar por que a tangente de 90 não existe. Às vezes o seu professor te falou assim, não existe tangente de 90, por quê? Vamos entender. Ó, em cima do eixo vertical eu tenho um ângulo de 90 graus. Deixa eu tentar fazer ele ficar mais exato aqui. Como a gente consegue... Aí, ó. Opa! Passou. Beleza. Eu disse para você que para você encontrar a tangente, você faz o seguinte. Desenha uma reta que toca a circunferência em apenas um ponto, né, que seria aqui. Essa reta é tangente à circunferência. Tocar em apenas um ponto significa ser tangente. Tá? E aí você vai prolongar esta reta que surge aqui. Repara, essas duas retas, elas são paralelas. Essa reta que está aqui com essa aqui, são paralelas. Se eu prolongar esse vetorzinho verde, ele nunca vai tocar nesse vetorzinho de cá, porque essas duas retas são paralelas. Por isso que não existe a tangente de 90 graus. Tá, uma outra explicação para isso é porque eu falei que tangente é o seno do ângulo sobre o cosseno de 90 é zero e não existe divisão 1 sobre 0. Tá? Quando o zero aparece no denominador de uma fração, a divisão não é definida. Ok? Então, pessoal, é isso. A mesma coisa acontece aqui para o 270. Né? Aqui, ó, o 270, se eu prolongar para cá, essa retinha verde, ela não vai tocar nessa reta imaginária que tem aqui. Mas, por que acontece isso? Porque essa reta é paralela a essa do lado de cá. Tá? Por isso que não existe tangente de 270 também. Ok? Aqui ele está colocando um valor como se existisse. Ó. Só que esse valor aqui é porque esse GeoGebra ele comete alguns erros na divisão. Né? Divisão por zero, principalmente. Então, esse valor aqui não deveria estar aparecendo. Tá? Aqui também apareceu, né? Eu nem verifiquei isso. Eu falei que ela não existia, mas eu não verifiquei. Eu não verifiquei isto. A tangente 90 não existe. Você pode falar assim, tem um valor aqui, professor. Esse valor aqui é um valor muito grande, porque na calculadora, quando você divide 1 por um valor muito perto de zero, esse número dá um resultado muito grande. Depois você faz um teste aí e divide 1 por 0,0000001. O resultado da divisão, a gente fala que é infinito. Tá? Porém, aqui, nós vamos dizer que a tangente não existe.
Ok? O limite disso aqui, você não sabe o que é limite, né? Você não aprendeu ainda o que é limite. O limite disso aqui é infinito. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, essa parte. Tá? Uma coisa importante para você ficar claro para você, que é o seguinte: os valores do ponto P, das coordenadas do ponto P, elas ficam sempre dentro de um intervalo que é de -1 até 1. Então repara, o x do ponto P é 1, ele vai começar a diminuir, olha só para o x do ponto P, ele começa a diminuir, chega no zero, diminui mais ainda, diminui, chega no -1. E depois que ele chegou no -1, ele não vai diminuir mais, ele vai começar a aumentar. Né? Ó, começa a aumentar, opa, agarrou aqui, começa a aumentar, 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 chegou no zero. Depois ele continua a aumentar, aumentar, aumentar e chega no 1. Então, o maior valor do seno e o maior valor do cosseno de um ângulo é 1. Tá? Significa que todos os valores de seno, de todos os ângulos, desculpa, vão ficar variando entre -1 e 1. Significa que esses valores aqui são periódicos. Isso vai ser assunto para uma próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam. Um abraço.